Como fazer uma anamnese fonoaudiológica com precisão? Olá, sou Andréa Corrêa, fonoaudióloga há 31 anos, responsável pela clínica Deglute Oral, na qual eu supervisiono, mentoro e atendo pacientes há muito tempo, principalmente na área de motricidade oral, com ênfase em disfagia funcional e neurogênica. Vim partilhar com você um pouquinho sobre a anamnese terapêutica. Por que falar de anamnese se é um tema tão comum desde a graduação? Não é uma das primeiras coisas que o fonoaudiólogo aprende, que o médico aprende, que o nutricionista aprende, que o fisioterapeuta aprende, enfim, nós todos da área da saúde precisamos aprender a realizar uma boa anamnese para que nós possamos dali coletar dados para um prognóstico e um tratamento efetivo. O que eu venho vendo aqui na prática clínica, principalmente nos hospitais e no consultório, é, em primeiro lugar, diferenciar o tipo de anamnese que eu vou fazer com pacientes infantis, desde neonatal, na pediatria, e dos de adulto. É a primeira coisa que nós temos que tomar muito cuidado. A coleta de dados com a pessoa responsável pelo paciente precisa ser esmiuçada, precisa ser detalhada. No caso de adulto, o cuidador, o familiar responsável precisa nos trazer dados desde quando começaram os sintomas. Precisa nos trazer dados, além da sintomatologia, de farmacologia que ele usa. Que médicos que acompanham, todas as áreas que acompanham. Que terapias adjacentes estão sendo realizadas para que nós possamos entrar em contato com os profissionais. Saber realmente a diferença de sinais, sintomas, quanto tempo e o que aquele paciente veio buscar até você. O tipo de ajuda que ele está realmente precisando. Isso no caso dos adultos. E quando já tem a patologia diagnosticada, seja AVC, Alzheimer, Parkinson, esclerose, FOP, o que seja, você direcionar a anamnese de acordo com o estudo que a gente tem protocolado internacionalmente para cada patologia. E além dos protocolos, você ir a fundo pegando detalhes daquele paciente, principalmente de atividades de vida diária dele, das dificuldades que realmente qualificam o quadro dele. Em relação às crianças, a coisa é um pouquinho mais complexa, porque nós precisamos muito saber desde o histórico embriogenético dessa criança, ou seja, precisamos saber tudo desde a gestação. É fundamental a gente saber o desenvolvimento, como foi a gestação, como foi o parto, como foi aquele momento neonatal, quais os possíveis acometimentos. Vocês sabiam que mesmo nos dias de hoje, em 2023, eu tenho casos que chegam no consultório e eu pergunto para a mãe, qual foi a nota do Apgar? E a mãe fica assim, Apgar? O que é isso? Eu não sei se ele fez. E você sabia que isso é uma exigência internacional? Assim como o teste do pezinho, do olhinho, da linguinha, do ouvido, o Apgar é também necessário e ele nos ajuda terapeuticamente a nos nortear e a nos questionarmos que possibilidades de diagnóstico nós podemos estar tendo ali nas mãos. Então, a anamnese esmiuçada desde a gestação, no caso pediátrico, é muito importante. Porque ali pode ter fatores, acontecimentos que vão sim interferir na terapia. Onde você vai direcionar para que tipo de especialidade médica você precisa encaminhar aquela criança, aquele bebê. Muitas vezes a criança aspirou o mecônio, muitas vezes ela fez uma
a anóxia, uma hipóxia. Muitas vezes ela teve uma nota de Apgar muito baixa no primeiro minuto e aí recuperou e não foi levado em consideração. E você precisa de uma avaliação mais esmiuçada cardíaca ou neurológica ou otorrinolaringológica, pneumológica. Então, a anamnese, essa coleta de dados, ela precisa ter muitas informações. Caso você não tenha essas informações, você precisa ver o máximo de informações do dia presente dessa criança. Se você não tem das anteriores, desde a gestação, porque às vezes é uma criança que foi adotada e chega para você e os pais adotivos não conhecem nada do histórico biológico, mas você precisa saber do momento que eles adquiriram a adoção daquela criança até o dia atual da sua primeira avaliação, do seu primeiro contato com aquela criança, todas as informações, o porquê que eles estão procurando ajuda fonoaudiológica. E isto vai clarear, inclusive, para a gente fazer diferenciação de diagnóstico fonoterápico, para a terapia ser realmente direcionada adequadamente para aquela criança. Existem muitos casos que se confundem apraxia motora com dispraxia, com distúrbio articulatório, com espectro de autista. Olha, gente, tem assim uma gama de patologias no qual o tratamento muitas vezes se diferencia com as técnicas terapêuticas que você vai usar e que é a anamnese o pulo do gato, a chavinha, o potinho de ouro, porque é ali que a gente consegue identificar fatores imprescindíveis para o desenvolvimento. Eu tenho vários casos, por exemplo, de crianças que, durante a conversa com a mãe, coletando esses dados informativos sobre o desenvolvimento da criança, eu consigo vislumbrar que a criança tem algumas alterações metabólicas, fisiológicas, e que dali eu já posso encaminhar essa criança, ou para o gastro, ou para o neuro, para quem quer que seja, de acordo com aquele sintoma. Um dos exemplos eu tive essa semana, por exemplo, de uma criança que estava tendo espasmozinho bem sutil, e que, graças a Deus, Deus revela, ela teve durante a coleta da anamnese. E aí eu perguntei para a mãe, ele sempre tem esses movimentozinhos aleatórios do braço, do olhinho, do corpinho, da cabeça? Ela desde quando nasceu, mas nunca ninguém me falou nada. Mas nunca foi pedida uma avaliação neurológica? Como que foi quando ele nasceu? Eles me falaram que ele precisou ser aspirado. Mas logo depois ele chorou, me colocaram ele para mamar e tá tudo bem. Nunca mais ele teve nada. Eu presenciei isso essa semana. Mas, como a gente tem um olhar clínico de uma experiência de 30 anos, aquilo me chamou a atenção. Quando eu fui fazer os testes dele global, todos os reflexos, eu vi que tinha exacerbação do palmar, do Babinski, do cócleo palpebral e tinha inibição do plantar, do da marcha, num bebê de 3 meses. Não estava sustentando nada a cabeça e aquilo me chamou muita atenção. Veio um teste de ouvidinho normal, teste do olhinho normal, mas um olhar catatônico que me chamou muito a atenção. E aí eu encaminhei para neuro e pedi uma certa urgência dessa avaliação. E a criança é uma criança epilética, onde está sendo investigado alguma síndrome, algo a mais aí, e foi solicitado vários exames, inclusive ultrassom de fontanela, ressonância, eletroencefalograma, que já identificou uma epilepsia, né, com microconvulsões, e
está sendo acompanhada agora por neuro. Percebem que o nosso olhar durante a anamnese pode salvar vidas, pode direcionar o tratamento daquela criança com muito mais efetividade? E que se você não questiona, não indaga, não investiga, você perde muito. E aí o seu tratamento fonoterápico vai ficar falho, e aí você vai se frustrar por não ter resultados, por não ter essa medida preventiva de uma boa coletagem de dados durante a anamnese, que é fundamental para o primeiro contato que você tem com a família desse paciente e com o paciente. Além disso, eu, Andréa, permaneço coletando dados. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, que é o nosso diferencial na deglute oral, é que a anamnese ela não é só no primeiro dia quando você recebe teu paciente pela primeira vez. Não é uma coleta de dados só para você saber com o que você está lidando, ou com a queixa, ou por que ele veio te procurar na clínica. Vai muito mais do que isso. A anamnese é uma constante. Você deve estar sempre procurando saber informações e novas informações, novos sintomas, sejam eles positivos, coisas novas que os pais vão trazendo, que os cuidadores dos pacientes adultos vão trazendo, daquilo que ele não fazia e começou a fazer, tanto para melhora clínica quanto para piora clínica. Então, essa coleta de dados, a anamnese, ela precisa ser uma constante durante o trabalho fonoterápico. E é isso que eu quero deixar bem claro como uma dica aqui, porque eu vejo que muitos profissionais da área da saúde se atentam apenas àquela primeira anamnese realizada no primeiro contato com o paciente e nunca mais refaz uma nova coleta de dados. É como se apertasse o play, engatasse uma primeira e só vai. Mas muitas vezes durante o trabalho terapêutico, nós precisamos dar um time, dar um tempo, refletir, readequar, pedir novos dados de informação, reencaminhar para novos e outros profissionais, para que a gente possa ter realmente um desenvolvimento muito bom dessa criança com resultados terapêuticos. Portanto, eu quero deixar aqui que a anamnese está totalmente ligada ao resultado terapêutico que você vai ter durante o tratamento fonoaudiológico. Se você quer saber mais, se você quer compartilhar alguma experiência clínica, quer me perguntar um roteiro, saber alguma coisa sobre como nós fazemos a nossa anamnese aqui, dá o nosso like, dá o seu like aí, compartilha, faça sua pergunta e também me segue lá no Instagram, que eu sempre estou dando uma dica nova todos os dias. Um abraço!